O medo de sentir. O que é isso? Sangue! É o meu sangue! Quando falamos do personagem Gaara, não temos como não referir a sentimentos de maneira geral. O personagem do Gaara, ele é uma retratação clara de como pessoas podem ter medo de sentir pela maneira que elas foram criadas e como demonstrar certos sentimentos em algumas situações acabam sendo mais diferentes dependendo da sua forma de criação. Gaara, ele é uma representatividade muito grande em relação a isso. Desde o começo, quando ele é mostrado como criança em seu passado, ele é demonstrado sobre uma pessoa que não conhece as sensações. Me a chamaram. O que foi, Gaara? Como é sentir dor? Sabe, é que na verdade eu nunca senti dor antes. Então eu queria saber como é. Que você consegue entender com isso? O Gaara, ele é um ponto de interrogação, pois quando ele começa a sentir pequenas sensações, ele ainda não entende elas, porque ele nunca teve o direito de senti-las. Quando ele fala pela primeira vez que ele está sentindo dor, porém ele não sabe como é a dor. Ele pergunta como é a dor e ele sente que ele está sentindo dentro do coração dele que alguma coisa faltava, porque ele era uma criança que nunca soube entender sentimentos, e uma criança que nunca foi criada para sentir sentimentos. Quando vemos a cena do Gaara em relação ao próprio sangue, vendo ele sangrando pela primeira vez, é em relação a isso, ele fica devastado, porque aquilo é o seu sangue. E o porquê isso afeta você, eu quero explicar muito bem isso. Quando evitamos entender nossos próprios sentimentos e colocamos de contramão ao que fazemos, isso é uma das piores escolhas que podemos fazer. O Gaara, ele mostra isso. Ele é um personagem que acaba sendo muito amado pela sua mãe quando nasceu, porém, por conta de sua própria questão de genética da sua mãe, ela não conseguiu sobreviver ao nascimento do seu filho, e ele acabou sendo tecnicamente amaldiçoado pelas pessoas à sua volta, pelo ódio que sentiram de ter perdido aquela pessoa. Seu pai não conseguia gostar daquela criança, justamente porque entendia que ela tinha tirado a vida de sua esposa. E o Gaara, o que ele tem a ver com isso? Ele é um personagem que ele é convívio com o demônio. Shukaku, ele é representatividade de como ele deve controlar suas ações a todo momento. Gaara, durante o clássico, não podia dormir em nenhum momento, porque senão eu seria dominado pela besta fera. E o que isso quer dizer? É sobre não ter momento para descanso, para poder pensar nos próprios sentimentos. As pessoas acabam ignorando e achando que essas coisas podem ser deixadas de lado e que as sensações que elas passam devem ser ignoradas e resolvidas posteriormente ou nunca serem resolvidas. Porém, não é o caso. O Gaara, ele mostra como isso não faz bem de maneira alguma. E, cara, quando vemos o Gaara crescendo, e isso é uma grande demonstração sobre isso, ele não entende o que é dor, ele não entende o que é amor, mesmo que em sua testa esteja escrito os diogramas de amor. E isso é muito controverso. Um personagem que não sabe sobre sentimentos tem uma tatuagem falando sobre sentimentos, sobre como a mãe dele amava ele e como aquela areia que um dia foi usada para matar por muitas vezes, ela era uma representação da sua mãe, e que a proteção que ele tinha da areia nunca foi do Shukaku, como é mostrado no Shippuden. Toda a proteção que o Gaara recebeu durante toda a sua vida era sua mãe, no espírito da areia. Isso é muito interessante, porque quando é apresentado, é mostrado como um sentimento diferente. Vemos a areia como algo mortífero, como algo que mata apenas, e ela é para esse propósito. Por isso remetemos ao Shukaku, entendemos que aquilo é obra de um demônio, porém não era. Era a obra de proteção de uma mãe que amava seu filho mesmo após a morte. É sobre demonstrar sentimento em pequenas proteções. É sobre privar as pessoas de maneira errada. É sobre demonstrar que a mãe queria estar ao lado do filho, e que a única forma que ela fez isso era estando no espírito da areia, porque em vida ela não poderia. E o que eu quero dizer com isso é bem simples: saiba não se privar das sensações, saiba querer aproveitar elas ao máximo que você pode, porque mesmo aquelas negativas, elas demonstram que você é humano e que demonstram como que você pretende lidar com aquilo no futuro. Muitas das pessoas, elas evitam tomar decisões porque sabem que naquela idade elas não vão conseguir fazer decisões corretas. Porém, você não deve agir assim. Você deve agir porque você quer agir, e não é por conta de, nossa, eu sei que eu não tenho maturidade para algo. Tipo, crie maturidade, vá desenvolvendo, faça. Não existe nada nesse mundo que você possa aprender sem ter feito, porque a prática, ela demonstra muito mais do que a teoria. Se você não se propõe a arriscar, a errar pelo menos uma ou duas, três vezes, não importa quantas vezes sejam necessárias, porém que se você realmente esteja dando o seu 100% e já tá ótimo. Tente entender um pouco mais sobre você, e a melhor forma sobre isso é na
na prática. Gaara, em contramão, ele é bem duvidoso, né? Vemos como um personagem que, como apresentado, ele era um assassino sanguinário. Incrivelmente, perdoamos muitos dos seus atos. Talvez porque entendemos que aquela criança que nunca entendeu sobre sentimentos, talvez tenha mudado realmente. E quando Gaara, ele é buscado pela própria Katsuki para a retiragem da própria Biju, vemos ele escolhendo uma coisa que eu acho que nunca pensaríamos antes que poderia acontecer. Ele protege a vila antes do que a sua própria vida. E isso é mostrado, sua mudança, no próprio clássico. Quando ele perde a sua primeira luta em vida pro próprio Naruto, aquilo é a representação do que ele se tornou. Uma representação de alguém que, mesmo tendo todas as opções de se tornar igual ao próprio Gaara, tomou decisões completamente diferentes. Uma demonstração que não importa onde você nasça, não importa a situação que você se encontra, você toma as decisões de quem você vai se tornar. Mesmo que as decisões sejam mais propícias à questão de onde você vive, não justificam suas escolhas no fim das contas. Se justificassem, Gaara nunca teria mudado. Ele entendeu que alguém que sofria igual estava ali pelo mesmo propósito. Só que dessa vez, em vez de se amaldiçoar os outros, ele amaldiçoou a si próprio para proteger os outros.